A gente vai trabalhar com os números complexos e potências naturais, né, de I, né, da unidade imaginária. Para todo natural n, temos que I elevado a n é igual a I elevado a r, em que r é o resto da divisão de n por 4. Por que por 4? Então, chega lá na ideia lá, porque por 4. Aí isso aqui é um pouco de classe residual, né? Então, qual que seria a ideia? Né? Primeiro a gente teria a ideia assim, ó. A gente já sabe que todo número elevado a zero, vou aumentar um pouco a letra, para 22. Então, todo número elevado a zero, se eu quero que ele fique minúsculo, todo número elevado a zero é igual a 1. Isso a gente já sabe, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, deixa eu colocar aqui na linha. I elevado a 2, a gente já sabe que I elevado a 2 é igual a menos 1. Né? A nossa definição de número imaginário para a solução, né? X ao quadrado é igual a menos 1. Então, aí aparece a unidade imaginária. Depois vem I elevado a 3. Eu posso escrever assim, ó, I elevado a 3 como I que multiplica I elevado ao quadrado, né? Propriedade de potenciação mesmo, né? Aqui eu só desmembrei. Né? Aqui é como se fosse melhorar aqui um pouquinho. I elevado a 1 vezes I elevado a 2. Qual que é a propriedade aqui? A gente preserva a base, que é o I, e somos os expoentes. 1 mais 2, 3. Só que, aqui, ó, I elevado a 1 é o próprio I. Né? Tá falando aqui. E I elevado ao quadrado é menos 1. Beleza? Então vai ficar I vezes menos 1. I vezes menos 1 dá menos I. Então a gente pode escrever que I elevado ao cubo é menos I. Então, vou apagar essa parte aqui para não ficar confuso. Então, vou pular para a linha de baixo agora. Então aqui a gente definiu assim, ó, I elevado a zero, todo número elevado a zero é 1. I elevado a 1 é o próprio I, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. I elevado ao quadrado, por definição, é menos 1. I elevado ao cubo é I vezes I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, menos 1 vezes I dá menos I. Então, I elevado ao cubo menos I. Então, mais um aqui, ó. I elevado a 4. I elevado a 4, a gente pode desmembrar também. A gente pode fazer isso o tempo inteiro, tá? Eu posso escrever isso aqui como I ao quadrado vezes I ao quadrado. Só que I ao quadrado é menos 1. Aí depois aparece outro I ao quadrado ali, menos 1 também. É menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então aqui, ó, I elevado a 4, depois que a gente fez todas as operações aqui, vale 1. Vou apagar. Para a linha de baixo aqui rapidinho, depois eu coloco isso na linha de cima. I elevado a 5 é igual, né? Sempre a gente pode desmembrar ou utilizar essas potências aqui anterior, né? I elevado a 5 é I elevado a 4 vezes I elevado a 1.
I elevado a 4 dá 1. I elevado a 1 dá I. Então, I elevado a 4 é 1. Então, a gente escreve 1 lá. Opa, desculpa. E I elevado a 1 é I. 1 vezes I, 1 vezes I dá I. Então, I elevado a 5 vale I. Vou colocar na linha de cima agora. Então, a gente vai fazer o I elevado a 6. Vou fazer só duas linhas, depois vocês vão ver que tem um padrão aí de repetição, que fica muito simples de perceber. I elevado a 6 é I elevado ao quadrado, vezes I elevado ao quadrado, vezes I elevado ao quadrado. I elevado ao quadrado é menos 1, aqui em cima, tá? Então, isso aqui é menos 1, que multiplica menos 1. Espera aí, rápido. Dá um Ctrl C aqui que facilita a minha vida. Que multiplica menos 1, que multiplica menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, mais 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, I elevado a 6 vale menos 1. Eu poderia fazer isso aqui também assim, ó. I elevado a 6 como? I elevado a 3. Vou apagar aqui, tá? Rapidinho. Posso fazer como I elevado a 3 vezes I elevado a 3. Vou apagar aqui, ó. I elevado a 3 vezes I elevado a 3, eu posso olhar aqui, ó. Então, aqui é menos I vezes menos I. Vou apagar aqui. Menos I vezes menos I dá mais I elevado ao quadrado. Só que I elevado ao quadrado é menos 1. Então, da mesma maneira, você encontra a mesma resposta, né? De outra maneira, você encontra a mesma resposta. Então, deixa aqui, ó, menos 1. Vamos dar um Ctrl C aqui, Ctrl X, né? Eu coloco em cima. Fazer o último. Eu acredito aí que já vai dar para pegar um padrão de repetição. I elevado a 7. I elevado a 7. I elevado a 7, para facilitar a nossa vida, é I elevado a 6, que multiplica I, né? I elevado a 1, que é igual. I elevado a 6 a gente já acabou de fazer, que é menos 1. Então, menos 1 vezes I. Menos 1 vezes I dá menos I. Então, I elevado a 7 é menos I. Então, já deu para perceber que vai repetindo de 4 em 4, né? Pode, depois, quem quiser fazer aí o elevado a 8, 9, 10 e 11, vai perceber que tem um padrão. Ó. I elevado a 0 é igual a 1, que é igual a I elevado a 4. I elevado a 1 é igual a I, que é igual a I elevado a 5. I elevado a 2 é igual a menos 1, que é igual a I elevado a 6. I elevado a 3 é igual a menos I, que é igual a I elevado a 7, que também é menos I. Então, como é que você faz uma potência alta? Você pega essa potência alta, por exemplo, vou escolher um valor aqui, I elevado a 30. I elevado a 30. Nossa, professor, esse elevado a 30 aqui vai dar trabalho demais. Observa que a repetição é de 4 em 4, não é? O que você faz? Você olha como é que você pode, né? De 4 em 4 é um ciclo, né? Você vai repetir. 1, 2, 3, 4. Aí volta de novo. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte. Faz a divisão de 30 por 4. 30 dividido por 4 dá 7. Né? A gente pode fazer direto aqui, mas... Fazer aqui, ó. 30
dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Sobra 2. Quer dizer que eu vou repetir aquele ciclo ali 7 vezes e depois andar mais 2 casas. Então, aquele i elevado a 30 nada mais é do que i elevado ao quadrado. Então, a gente sempre vai pegar o resto aqui, ó. Esse resto. Quando a gente fizer a divisão. Depois que pegou o resto, fez a divisão, você descobre quem que é. I elevado ao quadrado você conhece, não conhece? Dá menos 1. Então, i elevado a 30 é igual a i elevado ao quadrado, que é igual a menos 1. Pegar outro valor, por exemplo, i elevado, sei lá, i elevado a 120. Aí você fala, nossa, vou ter que fazer trabalho de novo. Faz a mesma coisa. Pega 120, divide por 4. 120 dividido por 4 dá 30. 30 vezes 4, 120. Que deixa resto 0. Resto 0, então i elevado a 120 é igual a i elevado a 0. E i elevado a 0 é igual a 1. Então sempre a gente pega o resto. Depois que pega o resto, aplica aqui nessas 4, né? Nessas 4 definições que a gente fez aqui, né? Para os 4 primeiros. Sempre, toda vez que você dividir um número por 4, toda vez que dividir um número, vou falar de número natural, tá? A gente está trabalhando só com expoente natural aqui, para as unidades imaginárias. Toda vez que dividir um número por 4, os restos possíveis são 0, 1, 2 e 3. Aí quando for resto 4, dá para dividir ainda por 4. Então, o que você tem que ficar atento quando você pegar uma potência muito grande é fazer essa divisão por 4. E o resto você colocar no novo expoente da unidade imaginária. E esses 4 aqui são bem fáceis, né? Então o ciclo é 1i menos 1 e menos i. Né? A gente chama essas 4 raízes aqui as 4 raízes da unidade imaginária, né? Seria, na verdade, a solução de x elevado a 4 é igual a 1. Desculpa, menos 1. Aí a gente tem as 4 raízes, né, dessa equação. Não precisa entrar nesse detalhe, não. Então, toda vez que dividir um número por 4, os restos possíveis são 0, 1, 2 e 3. Depois que você pega esse resto, você coloca no expoente e dá uma olhadinha nessas 4 aqui, ó. Aí já está feito. Vamos voltar lá para os exercícios. Talvez eu precise aqui, não vou apagar agora, não. Eu quero que essa parte aqui, o início mesmo de números complexos, fique bem explicado, porque vocês vão utilizar números complexos por um bom tempo aí, sabe? Até o ano que vem, tem alguns bons capítulos do livro que trazem os números complexos. Então, ó, complete a tabela. A gente acabou de fazer, né? Pode fazer de novo aqui sem problema. I elevado a 1 é o próprio i. I elevado a 2 é menos 1. I elevado a 3 é i ao quadrado vezes i, né? I ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes i dá menos i. I elevado a 5. I elevado a 4, desculpa, dá 1. E depois você vê que repete, ó. 5 dividido por 4 deixa resto 1. I elevado a 1 dá i.
6 dividido por 4 deixa resto 2, então dá menos 1. I, né, elevado a 7. 7 dividido por 4 deixa resto 3. Resto 3 é menos I. I elevado a 8 deixa resto 0. Né? Se deixa zero, resto 0, vale 1. Né? Então, aqui, ó, nessa tabela, começa do 1. Você viu que na minha tabelinha aqui, ó, eu comecei do 0? Porque eu acho que condiz a gente lembrar que todo número elevado a 0 é 1. Então, eu gosto de começar minha tabela pelo 0, devido ao fato da gente estar trabalhando com divisão por 4. E quando a gente divide por 4, os restos possíveis é 0, 1, 2 e 3. Por isso eu não gosto de começar a tabela, igual o livro começou, só pelo 1 e deixando o 0 do lado de fora. Então eu prefiro começar do 0 até o 3, né? Não interfere muita coisa não, né? Do 0 até o 3 do que do 1 até o 4. Tá? Então aqui mostra que o ciclo é de 4 em 4 também. Questão 2, simplifique. I elevado a 2018 mais I elevado a 2019 sobre I elevado a 2020 mais I elevado a 2021. Aí é aquela ideia, né? Pega e faz a divisão, né? I elevado a 2018 eu não sei quanto que é, mas eu sei quanto que é 2000 elevado a 18 dividido por 4. Né? 2 não dá para dividir por 4, 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Deixa resto 0. Desce 1, né? 1 dividido por 4 não dá, coloca o 0 aqui. E desce o 8. 18 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. Opa! Não é para pegar a imagem. Dá 16. Então, menos 16. 18 menos 16, 2. Então, o resto é 2. Então, do I elevado a 2018, a gente pode escrever como I elevado ao quadrado, por causa do resto aqui. 2018, depois pulo para 2019. Se 2018 deixa resto 2, 2019 vai deixar resto 3. Tá? 2020 vai deixar resto 0. Tá? Resto 0 é o resto 4 aqui, por isso que eu não gosto de trabalhar com resto 4, tá vendo? Então aqui, ó, no lugar desse 4 a gente coloca o 0, então vai ficar I elevado a 2 mais I elevado a 3 sobre I elevado a 0. Você concorda comigo que 2020 dividido por 4 deixa resto 0 e não 4? Por isso que eu não gosto dessa tabela aqui, e eu gosto da que eu fiz anteriormente. Desde que você entenda também que I elevado a 4 é igual a I elevado a 0 e vale 1, não tem problema não, mas eu não gosto tanto não. E I elevado a 2021, se 2020 deixa resto 0, 2021 deixa resto 1. Então isso é I elevado a 1. Aqui está fácil, né? I elevado ao quadrado vale menos 1. I elevado a 3 menos I. I elevado a 0 é 1. Né? E I elevado a 1 dá mais I. Sim, o que eu falei, a gente não pode, né, deixar a unidade imaginária no denominador. O que a gente faz? A gente multiplica pelo conjugado, né? Então a gente vai fazer essa parte aqui agora. Então a gente vai multiplicar pelo conjugado denominador, que é 1 mais I, o conjugado é 1 menos I. Então eu multiplico o numerador e o denominador, né, desse número complexo por 1 menos I. Né? Então menos 1, né, eu vou utilizar essa parte aqui agora, vou apagar. Vou abrir aqui tudo direitinho. A gente parou aqui, né? Utilizar essa parte aqui agora. Então, ó, ficou faltando menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos I dá mais I. Menos I vezes 1 dá menos I. Menos I vezes menos I dá mais I.
ao quadrado sobre 1 vezes 1, 1, aí é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, né? Mais com menos, menos, i vezes i ao quadrado. De novo, eu não vou abrir aquela parte central, porque a gente sabe que cancela, porque eu estou multiplicando pelo conjugado. Só que, vou repetir lá, ó, menos 1 mais i menos i, eu poderia até cancelar aqui já, né? I ao quadrado é menos 1, né? Menos 1 mais 1, vezes mais 1, dá menos 1, sobre 1, i ao quadrado aqui é menos 1, com menos dá mais. Mais 1. Mais i com menos i, cancela. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Eu já vi um monte de gente fazendo menos 1 com menos 1 dá mais 2. Não, né? A gente faz isso só na multiplicação. 1 mais 1 dá 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. É exatamente a resposta que a gente queria. Então quer dizer que esse número doidão aqui, ó, ele é a representação do menos 1. A gente escrevendo o menos 1 de uma maneira diferente. Vou apagar aqui. Questão 3 aí. A expressão i elevado a 1 vezes i elevado a 2 vezes i elevado a 3 vezes i elevado a 4 vezes i elevado a 5 vezes, né, etc, vezes i elevado a n até i elevado a 100 é igual a... Então, quer dizer, se você for fazer aqui no braço, você vai ter trabalho. Uma das dicas é perceber o padrão. Observa que do i elevado a 1 até o i elevado a 4 é igual do i elevado a 5 até o i elevado a 8, que é igual do i elevado a 9 até o i elevado a 12, do i elevado a 13 até o i elevado a 16. Então, o ciclo é de 4 em 4. Então, se a gente resolver esse pedacinho aqui, ó, e observar que do 1 até o 100 tem 25 ciclos, né? É só pegar o 100 e dividir por 4. 25 ciclos dessa maneira, é só pegar o valor aqui e elevar a 25, tá? Ou multiplicar 25 vezes, eu acho que é melhor elevar, né? Então, ó, i elevado a 1 dá i. I elevado a 2 dá menos 1. Tô marcando aqui, tá? Embaixo. I elevado a 3 dá menos i. E i elevado a 4 vale 1. Beleza? Então, ó, menos 1, desculpa, i vezes menos 1 vezes menos i vezes 1 é igual a i ao quadrado, né? Pode fazer direto, ó, menos com menos mais, i vezes i ao quadrado. Só que i ao quadrado, por definição, é menos 1, beleza? Então, aparece 25 vezes, né? Então, basta pegar o menos 1 e elevar a 25. Todo número negativo elevado ao expoente ímpar continua negativo. 1 elevado a 25, né? A base 1 elevada a qualquer expoente sempre vai ser 1. Então dá menos 1 a resposta. Quer dizer que esse produto, né, dessas potências imaginárias de i elevado a 1 até i elevado a 100 vale menos 1. Não é difícil não, né? Aqui é perceber, né, quantas vezes que esse ciclo aparece, e são 25 vezes, né? Então a gente já sabe outra coisa que a gente já sabe, que o produto de i elevado a 1 até i elevado a 4 vale menos 1, né? Então o produto desses 4 números aqui vale menos 1. E assim, se fosse um pouco mais esperto, né, poderia fazer um pouco diferente, fazer assim, ó, só uma maneira de pensar. De i elevado a 1 até i elevado a 4, que é produto, né, de mesma base, de potência de mesma base. Preserva a base e somos expoentes, ó.
1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. 10 dividido por 2, desculpa, 10 dividido por 4 dá 2 e deixa resto 2. Então isso é igual a i elevado ao quadrado. Só que i elevado ao quadrado é menos 1 também. Outra maneira de pensar. Também, tá? E depois só elevar a 25, sem problema nenhum. Questão 4. Simplifique cada uma das expressões a seguir. Né? Simplificar é desenvolver e deixar na forma mais simples possível. 1 mais i elevado ao quadrado. Né? Potência é propriedade aqui, né? Produto notável. É o quadrado do primeiro, então 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 1 vezes i dá 2i, mais o quadrado do segundo. Quadrado do segundo, i elevado ao quadrado dá, né? I elevado ao quadrado, i ao quadrado. I ao quadrado vale menos 1, né? Então eu vou ter aqui nessa linha, sempre o livro pula uma linha. Isso aqui é igual a 1 mais 2i, i ao quadrado é menos 1. 1 menos 1, 0. Então sobra só o 2i. Então 1 mais i elevado ao quadrado é igual a 2i. Vamos lá. 1 mais i elevado a 14. O que a gente pode fazer aqui? De uma maneira esperta. Né? Bem mais esperta. A gente sabe que 1 mais i elevado ao quadrado é 2i. Né? Então posso escrever assim, ó, 1 mais i elevado ao quadrado. Vou aplicar a propriedade de potência, né? 1 mais i elevado ao quadrado, só que eu quero escrever o 14, né? Só que o 14 é 7 vezes 2, ou 2 vezes 7, beleza? Então 2 vezes 7, 14, então é só outra maneira de reescrever essa parte aqui. Só que 1 mais i elevado ao quadrado a gente acabou de resolver, ó, vale 2i. Então a gente vai ter 2i elevado a 7 agora. 2 elevado a 7, 128. E i elevado a 7, a gente volta na tabela e olha, i elevado a 7 é menos i. Então isso aqui é 128 vezes menos i, que na verdade é menos 128i. Maneira esperta de fazer também. Para finalizar e fazer a letra C, 1 mais i elevado a 15. Só que 1 mais i elevado a 15 eu posso escrever como 1 mais i elevado a 14, que a gente já sabe o resultado, acabou de fazer, que multiplica 1 mais i. Beleza? Então, ó, 1 mais i elevado a 14 é menos 128i, vezes 1 mais i. Menos 128i vezes 1 dá menos 128i, tá? Aqui essa parte. Menos 128i vezes mais i dá menos 128i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1, então fica igual a 128. Então, 1 mais i elevado a 15 é 128 menos 128i. Pagar aqui. Alguma dúvida aí? Alguma colocação? Vocês querem que façam de alguma maneira diferente aí depois? Vou deixar algumas aulas aí para vocês aí. Vou postar aí essas aulas que a gente tem aí. E ainda vou colocar mais algumas lá no plural para vocês.